a Paloma e a Hannah, por abrir esse espaço, né, por disponibilizar um espaço de fala, que eu acho que é muito importante. E a gente até brinca, né, o pessoal fala que psicanalista não fala muito, mas quando dão espaço para a gente falar, a gente tem algumas coisas a dizer sim. Bom, o suicídio não acontece só no mês de setembro, e isso é muito importante que a gente pare e pense um pouquinho sobre isso, mas se temos um mês para falar sobre isso, então vamos aproveitar, né, para falar e para expor algumas questões e para tirar algumas dúvidas que surgirem. Eu preparei alguns slides aqui, vou falar algumas coisas, sintam-se à vontade para fazer anotações e aí no fim a gente libera um tempinho aí, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma questão, até alguma colocação mesmo, ok? Bom, então, como nós vamos ver mais para frente, o eu é uma construção e uma constante construção. E vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho dessa minha construção, né, de quem que é a Priscila como psicóloga, mas antes de ser psicóloga, sou um ser também. Sou paraense, então vim do norte do país, meus pais são mineiros, cresci em Curitiba, então minha infância, minha adolescência foi em Curitiba, me formei em Curitiba, casei em Curitiba e agora moro aqui no Rio de Janeiro, moro em Macaé. A minha formação em psicologia iniciou há 10 anos, então em 2010 eu iniciei o curso de psicologia, finalizei a minha graduação. Nesse período todo de graduação eu tive a oportunidade de passar por algumas áreas dentro da psicologia. Quando eu me formei, eu trabalhava na área organizacional, fazia estágio na área organizacional e logo depois eu fui contratada e iniciei esse, esse meu projeto, né, na psicologia na área organizacional. Agora eu atendo na clínica pelo viés psicanalítico, ou seja, esse olhar da psicanálise para o sujeito. Então esse é o viés, é o embasamento que eu utilizo para atender na clínica. Recentemente finalizei a minha qualificação em sexualidade humana, aqui no Rio mesmo, em uma instituição de campus. E a minha área de atuação, de estudo e de interesse, mesmo antes da faculdade, é o feminino e as suas construções. E é uma área que me fascina há muito tempo, estudo há algum tempo, e faz 2 anos, mais ou menos, que eu tenho ampliado um pouquinho o meu olhar para a questão de inclusão e acessibilidade. É um tema que não é tão novo para mim, mas é um tema muito importante. Então eu tenho observado e analisado e focado um pouco e até ampliado um pouco meu olhar para essas questões de inclusão e acessibilidade, né? Como o intuito mesmo de tornar a psicologia e a psicanálise mais acessível para todos os públicos. Bom, devidamente apresentada, inicio então falando sobre suicídio. E essa palavra, suicídio, quando a gente logo pensa sobre ela, e aí a gente pesquisa sobre origem e da onde que vem e do que se trata, a gente observa que é esse matar a si mesmo, né? Então, tem ali a palavrinha e logo embaixo eu faço uma pergunta que não sei se a gente vai responder no fim dessa palestra, mas é uma pergunta que me instiga e eu acho que é bem importante a gente pensar sobre, que é de que eu nós estamos falando. Então, quando a gente pensa, né, e eu falei agora ali na frente que o eu é uma construção e uma eterna construção, e quando a gente pensa, ok, o suicida, ele quer, ou a palavra suicídio, né, vem de matar a si, mas esse si mesmo, esse eu é uma construção, e é um outro, né, como diz Lacan. E aí quando a gente pergunta
o que é esse outro que nos constitui, e a gente até pensa nessa questão do espelho, né? Quando é uma criança, a gente precisa de um espelho e que um outro esteja junto com a gente e fale: olha, esse aqui é você, esse reflexo aqui é você. Então a gente precisa desse outro para nos nomear, desse outro para nos colocar e nos constituir em um lugar mesmo. E quando a gente começa a pensar sobre a nossa própria origem, né, sobre esse eu que a gente constitui e constrói ao longo do tempo, a gente observa que vem antes da gente nascer. Então, quando a gente pensa em um casal que engravida ou que decide adotar uma criança, quantas expectativas, quantas idealizações, né, não surgem aí em cima dessa criança, em cima desse serzinho que às vezes nem chegou ainda e já tem muitas expectativas e idealizações. E conforme a gente vai crescendo, bom, nós vamos correspondendo ou não a essas idealizações, né? E aqui a gente está falando com alguns concurseiros, algumas pessoas que estão estudando para concurso, e convido, né, a pensar sobre isso. Quais são essas idealizações aí de estudar para concurso público, de enfim, né, são N idealizações que a gente pode pensar, e expectativas, estabilidade financeira, são os benefícios, é um sonho meu, é um sonho de alguém. A gente sabe, né, de todas essas idealizações que vêm, contornando aí o concurso público. E é interessante pensar sobre isso, sobre quem nós somos, aquilo que nós escolhemos ser, o caminho que nós escolhemos percorrer. Somos nós mesmos que estamos escolhendo isso, né? Ou tem essa interferência do outro? Então, quando a gente pega essa palavra, suicídio, e essa tradução de matar a si mesmo, que eu que é esse? Será que é de fato uma pessoa, o ser, ou toda aquela construção, idealização que vem junto com esse ser, né? E acho que é bem interessante a gente pontuar também que existem muitas outras formas de nós desvincularmos ou de rompermos mesmo, né, com toda essa idealização que por muitas vezes gera sofrimento, que por muitas vezes gera angústia. Então existem outras alternativas que a gente consegue sim desvincular dessas expectativas caso elas gerem algum tipo de sofrimento. Então, eu começo deixando essa pergunta aí, né, de que nós estamos falando mesmo, ou de que construção é essa? Bom, por muito tempo foi ainda é, né, um tabu falar sobre suicídio e falar sobre morte, ainda é um tema que, por mais que a gente estude, por mais que a gente pesquise, por mais que ainda hoje, né, no meio dessa pandemia toda e de números alarmantes de pessoas que estão morrendo ou devido ao coronavírus ou devido a outras situações também que vêm por conta dessa crise toda que a gente está vivendo, por mais que esse tema morte, vez ou outra, aparece por aqui, às vezes com mais, às vezes com menos frequência, ainda assim é muito difícil a gente falar sobre isso, né? Sobre todas essas, se a gente volta de novo nessa questão das idealizações, né? Então, por muito tempo foi um tabu onde não era nem possível falar sobre isso. E dois principais tabus, se podemos dizer assim, ou dois principais motivos que não podia se falar sobre suicídio, era por pensar que era algo contagioso, no sentido de, bom, se falarmos muito sobre isso, as pessoas vão querer se matar. E foi passando o tempo, não foi dito sobre suicídio e mesmo assim aconteciam suicídios. E veio essa questão de, ué, então não fala sobre isso e mesmo assim acontece? Sim, acontece, né? Porque vai para além do ser dito. Pelo contrário, é o não ser dito, né? É quando fica aquele
vazio, aquilo que você não sabe nomear, aquilo que você não sabe explicar exatamente, né. E quando a gente pensa no sofrimento, quando visualizo na clínica, por exemplo, a questão do sofrimento, o quanto às vezes é muito difícil dar nome a esse sofrimento e o quanto é importante isso. Então, esse primeiro tabu e essa primeira dificuldade vinha um pouquinho em relação a isso, né, de não vamos falar sobre isso para não incentivarmos as pessoas a cometer suicídio. E a segunda dificuldade é a própria morte mesmo, né, quando a gente se depara com a morte de uma outra pessoa, bom, a gente para pensar na nossa morte, né, a gente para pensar na morte de pessoas que estão próximas a nós. E esse é um tema que agora está um tanto quanto recorrente, né, infelizmente. Quantas e quantas notícias e quantos números que aumentam. E para além de números, são vidas, são mães, são pais, são esposos, esposas, filhos, enfim, são pessoas com histórias. E aí quando a gente se depara com esse fim, né, com essa possibilidade de fim, isso nos assusta. E é muito interessante quando a gente fala sobre luto, quando a gente pensa sobre isso, porque, de novo, né, é a questão do faltar palavras, faltar expressões para a gente explicar e para a gente falar sobre essa morte e sobre todos os sentimentos que vêm junto com isso. Só que o detalhe é que mesmo não falando sobre a morte, mesmo não falando sobre o suicídio, os números continuavam crescendo. Então, o que que foi observado? Que nós precisamos estar minimamente preparados para observar os sinais. E mais para frente eu vou mostrar para vocês, né, alguns sinais, sim, que é possível a gente observar, mas para pensar em morte basta a gente estar vivo, né? Então é lógico que existe um grupo de risco, existem alguns fatores de risco, mas qualquer pessoa pode pensar sobre isso. Então, quando a gente separa um mês para falar sobre isso e chamar atenção sobre esse tema e sobre esse assunto, poxa, eu acho que é uma forma, sim, de nós estarmos minimamente preparados para lidar com o sofrimento das outras pessoas, né? O que não é fácil. Na verdade, é bem difícil lidar com o sofrimento por questão cultural, por questão de como que a gente vem construindo uma sociedade, né? E um dos pontos que é bem importante a gente falar, e dessa frase, né? O suicídio é uma denúncia individual de uma crise coletiva. Quando eu li essa frase foi tirada um trecho da dissertação de um mestrado de 2008. E quando eu li essa frase me impactou muito, porque fez muito sentido. A crise não é individual, não é o sujeito que sofre, né, não é o sujeito que comete suicídio que está em uma crise, mas é um coletivo. E quando a gente pensa sobre morte, sobre suicídio, sobre finitude, me vem à mente essa ruptura, mas não só romper com a vida. E eu separei 4 pontos que eu acho bem importante a gente pensar, que são essas rupturas que acontecem, né, quando a gente pensa no suicídio. E a primeira ruptura é com essa sociedade que nos diz que nós precisamos estar belos, que nós precisamos estar felizes, que nós precisamos não sofrer. Não, você está sofrendo? Tem um remédio para isso. Você está triste? Não, tu não pode ficar triste. Então, a primeira ruptura acontece em relação a essa sociedade, né? A uma sociedade que precisa o tempo todo estar contente, feliz e alegre e equilibrado, né? Essa questão do equilíbrio, assim, tu nunca pode desequilibrar. Não, isso nem pensar, isso nem é permitido. Um outro ponto de ruptura que eu acho muito bacana a gente pensar junto é a ruptura com o passado. Muitos casos de sujeitos que cometem suicídio ou tentam suicídio, vêm
esse histórico, né, de violência, de abuso, de trauma. Então, uma segunda ruptura é com esse passado também. Uma outra ruptura é com o futuro, com falta de ideal. É aquele vazio, aquele desencantamento, aquilo que não tá ali, né. E de novo eu trago essa questão da palavra e eu de fato acho que é muito importante a gente falar sobre. E quando a gente não consegue visualizar um futuro, não consegue descrever objetivos para esse futuro, é muito preocupante, né. É preocupante quando a gente não tem esse ideal do futuro, é muito importante que a gente tenha isso. E quando acontece essa ruptura com o futuro, eu entendo que é sim, um desses pontos, e uma dessas 4 rupturas aí, além de romper a vida, né. E por fim, mas não menos importante, e eu acho que muitos de vocês já até ouviram essa frase, né, de que o suicida não quer tirar a própria vida, ele quer acabar com a dor, não quer acabar com a vida, quer acabar com a dor. E aí entra essa ruptura com o sofrimento, de romper com muitas vezes momentos prolongados, né, de angústia, de melancolia, de depressão. Então quando eu visualizei, né, essa frase que me foi muito impactante, me fez pensar nessas 4 rupturas que vêm junto com esse romper a vida, com esse acabar com a vida, né. Então, é sim possível observar o quanto o social e o quanto cada um de nós aqui, pode sim ter influência na vida e nas escolhas de muitas outras pessoas, né. Não necessariamente para o suicídio, mas vários e vários outros contextos. A gente sabe o quanto essa questão de coletividade é importante. Bom, e para além dessas rupturas, eu vou listar para vocês alguns fatores de risco. Eh, e até me perguntaram, né, sobre esses fatores de risco, assim, eu vou listar alguns, e são fatores onde estatisticamente esse grupo de pessoas tem a probabilidade maior de cometer suicídio. Porém, gente, de novo, né, para pensar sobre isso basta estar vivo. Então, é muito importante a gente prestar atenção nesses dados, porque tem um quê de estudo, tem toda uma questão de estatística mesmo, né, que as pessoas param, estudam e analisam, mas quando a gente está conversando com alguém, por exemplo, e fica com aquela pulguinha atrás da orelha, né, ainda mais agora que a gente está falando muito sobre prevenção ao suicídio, a gente acaba, eh, mudando o nosso foco um pouco para isso. Então, se você está em algum contexto, em alguma situação, onde não se enquadra nesses fatores de risco que eu vou listar agora, mas deu aquela pulguinha atrás da orelha, eu acho que não custa. Não custa prestar um pouco mais de atenção nessa pessoa e observar, se colocar disponível na medida do possível, né, o quanto você suporta isso, mas esses fatores de risco são bem importantes para a gente listar, até para que amplie um pouco mais o nosso olhar para isso, né. Bom, começamos então pelos sociodemográficos. E aí começamos com homens entre 15 e 35 anos e após os 75. Eh, e é muito interessante quando a gente pensa, né, sobre esses homens, porque de modo geral, quando a gente pensa de novo nessa questão social, e coletiva e construção histórica, é muito mais complicado para os homens de falarem sobre si, de externarem e até de nomearem aqueles sentimentos que não são tão legais assim, né, aqueles sentimentos, eh, que o deixam depressivo, que o deixam triste, angustiado, porque ainda hoje, que bom que ainda que isso tem mudado, né, mas ainda hoje existe uma construção de o que é ser macho, né, essa masculinidade aí que a gente observa. E sustentar isso é muito difícil e muito pesado.
e, estatisticamente, muitos homens não aguentam isso. Outro fator são desempregados e aposentados, ou aposentados, jovens negros, e aí, de novo, eu trago para essa questão social e que sim, a gente precisa olhar com cuidado, né? Nos últimos, em 4 anos, aumentou 12% o número de jovens negros que cometem suicídio, e é o número 45% maior do que jovens brancos. E, gente, não tem como a gente negar que é um fator social, né, que é uma crise coletiva. Então, que base, que parâmetro, que rede de apoio nós estamos dando para esses jovens negros que não observam ou que não conseguem visualizar ou vislumbrar uma outra alternativa que não seja tirar a própria vida. Outro ponto são os dependentes de álcool. E aqui esse índice de dependentes de álcool entra por conta da impulsividade. Então, acontece alguma situação, vem a impulsividade, comete suicídio e nem percebe o que aconteceu, né? Então, mas é sim um fator de risco, algo muito importante para a gente observar. E por último, não menos importante, aí dos sociodemográficos, é o isolamento social. E todos nós estamos em isolamento social, né? Eu estou na minha casa, a maioria de vocês acredito que também esteja. Inclusive, se ouvirem cachorros latindo, provavelmente é a Madruga e a Frida, que estão por aqui também. Mas quando a gente visualiza esse isolamento social, e claro que hoje, né, a gente está nesse isolamento social por uma demanda, por uma questão de saúde, por uma questão de sobrevivência até, mas é muito delicado porque nós precisamos viver socialmente. Nós precisamos desse entorno, né, deste conjunto, dessa comunidade, isso é importante para nós. E até para nos sentirmos parte, né? Lá atrás, quando eu comentei sobre as rupturas, né, quando você faz parte de algo e se sente parte, né, tendo essa rede de apoio, essa rede de convivência, acaba sendo um tanto quanto mais fácil de você lidar com algumas situações, sabendo que tem sim essa rede aí de apoio, né. Bom, outro item, transtornos mentais e de personalidade. Bom, para os transtornos mentais, eu listei aqui depressão, esquizofrenia e o TAB, mas eu gostaria de chamar atenção para o primeiro ponto aí desses transtornos mentais, que é a depressão. E acho que é bem importante a gente prestar atenção, porque hoje em dia é muito comum nós ouvirmos e nós conhecermos pessoas que estão em depressão, que já tiveram depressão, ou um conhecido, ou um familiar. E é muito importante que a gente preste atenção nessas pessoas, como que elas estão agindo. E, primeiramente, é importante a gente delimitar aqui espaços, né, de que nem toda tristeza é depressão. Existe sim uma diferença e tá tudo bem ficar triste. Existem muitas e muitas situações e muitos contextos que deixam a gente triste e tá tudo bem, isso faz parte. A depressão é outra coisa. E os sujeitos depressivos, eles podem sim ter ideação suicida, tá? Isso pode acontecer, mas os cuidados necessários e os cuidados, essa observação, assim, mais detalhada, principalmente quando esses sujeitos, eles começam a tomar um medicamento, e esse medicamento começa a fazer efeito, né? É, então, qual que é a função do medicamento, por exemplo, né? Equilibrar os neurotransmissores ali, a serotonina, a noradrenalina, que dá essa força de fazer alguma coisa. Então, por exemplo, se você tem contato ou conhece alguma pessoa que está em estado depressivo, não adianta você falar assim, vem, vamos lá para academia, vai ser muito bom você fazer exercício físico, para com isso, é só levantar, vamos lá. Sim, é muito bom fazer exercício físico, muito bom ir para academia, isso vai ser ótimo, mas a pessoa não tem forças para agir. Então ela até pode pensar nisso,
né? Pode pensar sobre várias coisas, mas ela não tem essa força para agir. Então, a mesma pessoa que pode pensar de quero fazer exercício físico, acho que vai ser bom, mas não tenho força, ela pode pensar também quero tirar minha própria vida, mas não tem força. E quando o medicamento começa a fazer efeito, ela começa a ter força. Mas e o pensamento? O medicamento não muda o pensamento. Então é por isso que é muito importante essas pessoas e esses sujeitos que estão em condição depressiva, que tenham um acompanhamento, né? Para que esse equilíbrio biológico não seja só biológico, mas seja psicológico também. Então, eu gosto muito de chamar atenção para esse detalhe, porque a gente precisa sim prestar atenção nisso e observar essas pessoas que estão à nossa volta, né? Então, de novo, acaba sendo comum a gente ouvir, conhecer e pessoas que estão em estado depressivo perpassar pela nossa história, pela nossa vida. Mas o que estamos fazendo em relação a isso, né? Qual que é o nosso olhar para essas pessoas? E de transtornos de personalidade, eu também listei 3 aqui: borderline, narcisista e antissocial, mas principalmente as personalidades com esse traço de impulsividade. E agora há pouco eu falei sobre a questão de pessoas dependentes de álcool e é essa questão da impulsividade de novo, né. E pessoas que têm esse transtorno de personalidade, em geral é muito difícil limitar a essa convivência social, né, que a nossa convivência social tem limites, tem regras que a gente precisa seguir. E acaba sendo um tanto quanto complicado e pesado para essas pessoas se adequarem a esse contexto cheio de regras e limites e limitações, né. Então também entram nesse quadro de fatores de risco. Além dos transtornos mentais e de personalidade, vêm as questões psicológicas. E aí acho que é bem importante a gente pensar nesse ponto, né, e ali o primeiro tópico já é perdas recentes. E essas perdas recentes, gente, pode ser sim, de familiares, de pessoas próximas a nós, né, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um parente próximo. Mas pode ser a representação desse alguém também, né, então um artista famoso que você tem minimamente ligação, ou que esse artista tem uma história parecida com uma história que você conhece, ou o filho de uma pessoa que você nem conhece, nossa, mas é um filho, nossa, mas é uma criança. Então, essas representações de figuras importantes para nós também podem nos afetar. E afetam, né. Então essas perdas, e de novo nesse contexto social que a gente está vivendo agora, nesse contexto pandêmico que a gente está vivendo, é muito importante que a gente esteja atento, sim, para as pessoas que estão à nossa volta, né, para as pessoas que estão perto da gente, mas para nós também, né, como que você está lidando com isso, como que é para você observar isso. E outro fator de risco também ligado à perda é relacionado a figuras parentais na infância. Então, pessoas que a mãe ou o pai ou essas figuras parentais faleceram na infância, também é muito importante que a gente observe com cuidado, né. Dinâmica familiar conturbada, e aqui esse item, acho que é interessante a gente pensar, né, acho que se perguntar aqui para a maioria de nós, quem tem uma dinâmica familiar conturbada, provavelmente alguém aí vai ter alguma colocação para fazer, ou alguma mudança que gostaria de fazer na família, na história da família. Mas essa dinâmica familiar conturbada, entende-se por essa questão de agressão, agressão física, a agressão verbal, agressão moral. Então, esse conturbado vai muito da nossa relação com isso, né. Então, tem muito dessa construção do eu de novo, né. Então, uma mesma família que tem 2 filhos, cada um desses filhos vai lidar de formas diferentes
com essa relação e com essa dinâmica familiar, mas entra também nesses fatores de risco. E condições clínicas, né, dores crônicas, lesões desfigurantes, doenças orgânicas incapacitantes, tudo isso que vem, essas condições clínicas que vêm e que de alguma forma rompe com toda uma forma de vida, toda uma logística e organização de vida, pode sim ser um fator de risco, ou até essas questões que incapacitam as pessoas, né? É muito importante que a gente observe, até no início da minha fala eu comentei sobre esse meu interesse sobre acessibilidade e inclusão, é um grupo de pessoas que a gente precisa sim observar, né? A nossa sociedade ainda não está preparada para incluir de fato essas pessoas. Então, o quanto é importante, né, aquilo que eu citei também, essa rede de apoio, essa rede de sustentação que todos nós fazemos parte. E aí, quando a gente observa um determinado grupo que não está inserido nessa rede, que não está inserido nessa rede de apoio, de sustentação, o quanto é importante a gente parar e observar e dar atenção mesmo, né, para esses grupos. Bom, aqui eu trouxe para vocês um gráfico e acho que é bem bacana a gente observar. Eu tirei de um livro também, e aí tem esses 4 pontos aí, né, a ideação suicida, ameaças, tentativas e o suicídio propriamente dito. Muita gente comenta, né, e diz assim: se a pessoa quer se matar, ela vai lá e faz. De fato, tem um grupo que faz isso, e a gente consegue observar aí, né, esse grupo pequenininho ali do suicídio, que não tem nenhum dos outros fatores ali, nem ameaça, nem ideação, nem tentativa de suicídio. E acho que é muito interessante quando a gente pensa, e aí eu vou explicar um pouquinho cada um deles, né, mas quando a gente visualiza esse e nem sei se essa palavra enquadra perfeitamente, que é impedir um suicídio, né. Mas quando o sujeito ele consegue distinguir o que é ele, o que é sujeito e o que é dor, o que é sofrimento, a possibilidade e a probabilidade de cometer suicídio diminui. Então, o quanto essa fala, o quanto colocar para fora e externar e simbolizar de alguma forma, né, e dar fins e dar sentidos é importante. E aí quando a gente pensa e visualiza esse gráfico, começando ali pela ideação suicida, né, que é o maior círculo ali. O que é ideação? São aqueles pensamentos mais elaborados. Não é pensar na morte, tá? Pensar na morte, todos nós pensamos. Eu penso na morte, você pensa na morte, na sua, de terceiros, enfim. E de novo, né, principalmente se a gente visualiza esse contexto pandêmico que nós estamos vivendo, falar sobre a morte tem sido um tema aí. Então, a ideação suicida é diferente de pensar na morte, mas é de idealizar a sua própria morte, né? De visualizar, de imaginar situações, de imaginar contextos, de imaginar cenas, situações. Essa é a ideação suicida, ok? E dá para perceber ali que o círculo é bem grande, né? Dessas pessoas que idealizam e que pensam nesse suicídio, tem um grupo que ameaça. E o que é essa ameaça? É trazer para o verbal. Então não está mais só na imagem, só no imaginário ou só naquela idealização de imaginar a sequência, de imaginar como vai ser feito, mas verbaliza isso, fala sobre isso. E essas ameaças, elas é muito interessante assim quando a gente começa a observar, porque não é só aquela ameaça de vou me matar. E mais para frente tem um slide que eu mostro um pouquinho sobre essas frases, né. São várias frases que a gente pode observar, no sentido
minha vida não tem mais sentido, ninguém vai sentir minha falta se eu sair daqui, se eu não estiver mais aqui. Então são essas ameaças, né? Trazer para a fala minimamente essa, essa ideia e essa ideação de acabar com a própria vida. As tentativas de suicídio, então é quando sai da fala e vai para o ato. Então é quando transforma em ato toda aquela ideação. Bom, e existem diversos atos, né? Diversas tentativas aí de suicídio. A gente podia listar inúmeras. Eu imagino que vocês devam pensar e imaginar várias e várias tentativas aí de suicídio. E o suicídio em si é quando, de fato, o sujeito tira a própria vida, né? Chega nesse fim, nesse lugar final aí, em que não é possível mais fazer nada. Mas a gente observa todos esses outros círculos onde a gente pode ainda fazer alguma coisa. E de novo, né, eu falei assim, impedir suicídio, não sei se essa palavra cabe bem, porque que poder que eu tenho na vida do outro, né? Eu acho que seria um tanto soberbo demais falar assim, não, eu posso evitar que a pessoa faça tal coisa. Não acho que é assim que funciona, mas acho que a gente pode sim mostrar outras alternativas e outras soluções, outras formas de romper com esse sofrimento, né? E de romper, como a gente tinha dito lá atrás, com esse ideal que machuca, com esse ideal que paralisa, com algo que gera desconforto. E até interessante pensar sobre esse desconforto, né? Que desconforto é esse que a gente não está conseguindo lidar muito bem, né? Então, vale pensar sobre isso também, né? O que, até onde chega esse limite de desconforto, onde a gente consegue sustentar ou não. Aqui algumas frases de alerta, né? E a fala revela mesmo, quando a gente visualiza o contexto da clínica, né? A clínica psicanalítica e como a fala de fato revela. E mesmo a fala não verbal, né? Daqui a pouco, o próximo slide eu vou mostrar de comportamentos de alerta, né? E essa demonstração de que tem algo para além do que é visto, de que tem algo para além dessa imagem aqui que a gente passa para todo mundo, né? Que as pessoas passam na rua e visualizam isso daqui, mas não é só isso. A Priscila não é só isso, né? A Priscila não é só uma mulher branca de cabelo cacheado, de óculos e de grau e não é só isso. Então essa fala, verbal ou não verbal, revela muito. E aqui eu trouxe algumas frases que eu acho que é bem importante a gente pensar, mas vocês podem pensar N frases para além dessas, né? Então eu preferia estar morto, a morte resolveria essa situação, você vai sentir minha falta quando eu partir, ninguém mais precisa de mim. Então, várias e várias outras frases. Mas é bem importante que a gente pense também não só numa frase isolada, né? A pessoa disse isso, meu Deus do céu, a pessoa quer se matar. Vai para além disso, né? É um contexto, é um conjunto. Então, se você está participando dessa palestra agora, é porque minimamente você se interessa por esse tema. Não sei porquê, não sei se é porque você já pensou sobre suicídio, se você já tentou cometer suicídio, se você conhece alguém que tentou, ou se você soube da história de alguém que de fato cometeu suicídio. Não sei porquê, mas acho que é muito importante quando a gente observa e quando a gente para olhar, né, para nós mesmos e para olhar o que nos chama atenção nisso tudo, né? O que revela. Priscila, Oi? Priscila, temos uma pergunta aqui no bate-papo. Tá bom. Posso fazer já? Ou você prefere esperar depois? Não, pode ser, porque agora o próximo slide é sobre comportamentos de alerta. Não sei, vocês que sabem aí. Talvez a gente pode continuar e daí fazer as perguntas no final. Não sei também se cabe com esse tema que a gente está falando.
que vocês Ah, eu vou falarem te tá falar a ótimo. pergunta, daí você Tá, julga se fala agora ou depois. O combinado, Ramon manda. Carlos perguntou: sabemos que a depressão é uma das doenças do dia a dia. Qual seria a melhor forma para ajudar alguém nessa situação? Uhum. Ok. Bom, acho que podemos sim, posso sim responder já. Sim, de fato, né? Como eu comentei ali atrás, a gente visualiza muito esse termo, depressão, né? Pessoas que estão próximas a nós e até muitos dos que estão aqui podem estar passando por isso. A forma de ajudar, mais do que você fazer pela pessoa, é indicar situações e lugares onde ela pode se sentir acolhida. O tratamento psicológico, né, esse acompanhamento psicológico é fundamental, é muito importante. E, gente, agora, principalmente essa situação agora de pandemia, né, que eu tô aqui no Rio de Janeiro, tem um monte de gente aí em vários lugares do Brasil aí. Hoje as pessoas conseguem ajuda dentro de casa. Então, a pessoa que está em estado depressivo, ela não precisa nem sair de casa para procurar ajuda, né? E para ter essa ajuda. Então, o acompanhamento psicológico é muito importante e pode sim fazer muita diferença na vida de uma pessoa, além do acompanhamento psiquiátrico, né? Do medicamento, porque a gente sabe que essa questão da depressão é uma questão orgânica, então precisa sim regular alguns neurotransmissores ali, precisa sim ajustar isso. Por favor, gente, não vamos ser ignorantes quanto à questão de tomar medicamento. É muito importante que a gente regule algumas coisas, né? Não só visando o orgânico, mas também o psicológico, mas é muito importante ter esse equilíbrio de ambas as coisas. Então, acho que mais do que fazer pela pessoa é sugerir isso, né? Olha, conheço tal psicóloga que pode te ajudar, ou entregue uma lista de nomes de psicólogos para que a pessoa escolha, para que a pessoa conheça e se identifique com algum deles, para que inicie esse tratamento psicológico. Acho que é sim uma boa alternativa. Ok? Bom, espero ter respondido. Eu vou continuar. Bom, continuamos com os comportamentos de alerta. É, bom, de novo, né? Esses comportamentos aí, eles não são isolados, mas são alguns comportamentos que a gente pode parar para pensar e para perceber um pouquinho. Então começa ali interesse por situações de risco, oscilação de humor, desesperança, pessimismo, romper vínculos, desfazer projetos, fazer seguro de vida, testamento. E de novo, analisando o contexto, né? Não tem problema nenhum fazer seguro de vida, fazer testamento, isso é muito importante, mas vamos analisar os contextos, tá? Isso é bem importante. E acho bem importante pontuar aqui agora, devido a essa pergunta também, né? As relações humanas e os afetos, eles não fazem distinção de quem é psicólogo, quem não é psicólogo, né? As relações humanas, elas se dão por N motivos. E quando a gente visualiza na clínica, né, a gente, principalmente a psicanálise, fala muito de transferência. A transferência se dá independente de você fazer algo ou não. São identificações que acontecem e simplesmente a gente se identifica com uma pessoa. Então, pode acontecer de uma pessoa te procurar pedindo ajuda, mesmo você não tendo qualificação teórica para isso, né? Ou qualificação para ajudar essa pessoa nesse contexto. E mais para frente eu vou dar algumas dicas, né, de passo a passo do que fazer em relação a isso. Mas é muito importante a gente lembrar disso, que as relações humanas e os afetos, eles não distinguem quem é profissional e quem não é. Então, essas situações, elas podem acontecer no nosso dia a dia. Você pode estar no ônibus e acontecer uma situação dessa. Você pode estar com a sua avó e acontecer uma situação dessa. Você pode estar na sua escola, é, e, e um adendo aqui, né? Professores observam muito isso na escola. Por quê? Porque o professor ocupa esse lugar de acolhimento, de certa forma, e os alunos minimamente se sentem confortáveis para expor e para externar, mesmo que não verbalmente, para esses professores situações de aflição, situações de angústia. E é importante que a gente esteja atento a esses sinais, né? A esses comportamentos aí, a essas frases, a vários pontos que a gente
pode e não deve, né? Porque eu não acho que é uma obrigação, mas não sei, talvez pensar a respeito de se colocar disponível e de lembrar disso, de que as relações humanas e os afetos, eles não distinguem de quem é profissional e quem não é. Então, pode sim acontecer de pessoas estarem próximas de você ou de chegarem diretamente para você pedindo ajuda. E por... Cadê? Mudou. Ah, e já emendando nesse assunto, né, de caso alguém procure, caso alguém esteja por perto e te procure para que você ajude de alguma forma, ou que você perceba que alguém precisa de alguma ajuda, de algum tipo de ajuda, eu separei 3 pontos aqui, que eu acho que é bem importante a gente pensar, que é o acolher, ouvir e encaminhar. O acolher, que é o primeiro ponto aí, eu, claro que destrinchei um pouquinho eles, né, para conseguir explicar para vocês minimamente, mas esse acolher, a primeira coisa que você tem que fazer é se perceber. Perceber a sua estabilidade emocional. Como que você está? Nessa situação de pandemia, todos nós, né, estamos minimamente abalados com algum tipo de situação. Então, pare e pense, como é que você está? Você pode acolher uma pessoa nesse momento? Se não pode, não tem problema. Não tem problema algum. O problema é você não poder e mesmo assim se colocar disponível, né? Isso é muito perigoso. Esse lugar seguro, bom, o lugar seguro é onde você e a outra pessoa se sentem confortáveis. Pode ser qualquer lugar onde vocês estejam confortáveis. O tempo necessário, isso é bem importante. Às vezes você pode estar com pressa, com algum fazer, alguma coisa, e não vai conseguir se colocar disponível inteiramente para essa pessoa. Então avise, fale, se coloque disponível, fala, olha, no momento eu não consigo, mas estou aqui, vamos conversar daqui a pouco, ou te ligo daqui a pouco. Mas é muito importante colocar esses limites, né? A empatia, bom, essa palavra é muito bonita, né? Tem várias e várias interpretações para isso, para essa palavra. Mas o que eu penso, né? Mais do que se colocar no lugar do outro, é você saber o seu lugar. É muito difícil a gente se colocar no lugar do outro sem ter as nossas questões, sem ter o nosso julgamento, o nosso juízo de valor, mas naquele momento, e a gente entra para o próximo tópico, você precisa ouvir. É só isso. Só ouvir. Ouça o que essa pessoa tem para dizer atentamente, assim, não ficar pensando, o que eu vou responder? Não, peraí, eu acho que eu vou falar isso para ela. Não, não se preocupe com o que você vai dizer para ela. Às vezes ela nem precisa ouvir nada de você, ela só quer colocar para fora. Então ouça, escute o que ela tem a dizer. Não faça muitas interrupções, principalmente se for para dar sermão, né? Menino, não acredito que você tá falando isso, que loucura, não pode fazer isso. Vai para além da lógica, né? Vai para além de um discurso pronto, bonitinho, de que não, você não deve fazer isso, a vida é muito bela. A vida não é bela, a gente sabe disso, né? Tem muitos contratempos, tem muitas coisas que nos desestabilizam. A gente precisa aprender a lidar com tudo isso, a gente precisa aprender a lidar com os conflitos. Mas não vem dizer que a vida é bela e maravilhosa, né? Então, ouça, escute o que a pessoa tem para dizer. As mensagens não verbais são muito importantes, né? Então, balançar a cabeça, se tá perto, encosta, se a pessoa se sentir confortável, um sorriso, um abraço, isso é muito bacana. E por fim, o encaminhar. Nós precisamos saber as nossas limitações, ok? E isso eu digo por mim como profissional da área. Eu preciso saber as minhas limitações também, né? Por isso que os psicólogos também fazem análise, os psicólogos também fazem acompanhamento, porque a gente precisa saber o nosso limite aí, até onde eu dou conta e o que eu não dou conta. Então, todos nós precisamos muito saber as nossas limitações. Hoje, como eu já respondi a pergunta do Carlos, não sei se é esse o nome mesmo, desculpa, existem muitos psicólogos que atendem online agora. Então, gente, está muito fácil de conseguir ajuda, está muito fácil de você conseguir um espaço seu, um espaço onde você pode sim falar das suas angústias, pode sim falar do seu sofrimento, um espaço seguro.
Então você consegue isso dentro da sua casa, isso é muito bom, isso é muito importante. E além dos psicólogos, tem o CVV, que é só você discar 188, fica 24 horas disponível esse canal de atendimento. A qualquer momento você pode ligar, vai ter alguém ali que vai te acolher, que vai te atender. Então, se você sabe de alguém, né, que está passando por isso, ou que está com ideação, ligue para esse número também, tá? É claro que o CVV é uma questão de para aquele momento, né, para ajuda naquele momento. Então, não deixe de procurar ajuda profissional depois, de uma ajuda psicológica, que isso faz toda a diferença, tá? Bom, e agora por fim, acho que ficou alto, né? Não sei se vocês levaram um susto, não sei se tinha alguém dormindo aí, mas antes de eu passar essa música, e aí eu vou tentar ajustar o volume aqui. É uma música que eu gosto muito, é do Crombie, Tudo no Mesmo Lugar, é uma música muito bonita, mas antes de passá-la, né, e de colocar aí para que vocês pensem sobre, eu acho que é muito importante ressaltar que os conflitos, eles fazem parte da nossa vida. E eles são muito importantes porque eles acontecem na relação. E é nessa relação que a gente observa mesmo, né, os nossos limites, o que é possível, o que não é possível. E esse conflito pode se dar com uma outra pessoa e com os nossos ideais também, né? Os nossos conflitos com os nossos próprios ideais. E quando a gente não tem esse conflito, quando a gente não pensa nisso, vem o vazio, vem o oco, vem essa distopia. Então, os conflitos, eles fazem parte, sim, da vida e é muito importante que a gente visualize esses conflitos a partir de um outro ângulo. E agora, eu vou compartilhar essa música com vocês. Não vou explicar a música depois, porque eu acho que para cada um vai fazer o sentido que precisa ser feito. Só espero que cause algum pensar aí, tá? Deixa eu ver aqui. Tem até o meu parceiro aqui que vai me ajudar. Vou baixar o volume um pouquinho para não ficar tão alto para vocês. Vamos ver. Estão ouvindo? Beleza? Obrigada. Uma experiência que nos toque, uma placa que indique a direção, um remédio pra sarar a dor, uma porta que se abra logo ali, uma festa que ventile o ambiente, uma tranca que nos livre do ladrão, uma joia que nos sirva de enfeite, uma novidade que nos ilumine a escuridão. Uma voz que cante uma bela cantiga, um dizer que nos alegre o coração, uma colcha de retalhos colorida, uma história que nos prenda a atenção. Tudo que a gente mais deseja, mesmo não sabendo bem do que se trata, tudo que é sorriso de felicidade, a gente encontra no mesmo lugar. E quem saiu a procurar, chorando solidão, voltou em paz, feliz da vida, lembrando da canção. E quem saiu a procurar, chorando solidão, voltou em paz, feliz da vida, lembrando da canção. Oh, yeah, Bom, gente, estão me ouvindo? Não sei muito bem como é que é essa tecnologia, se vocês estão me ouvindo ou não. Mas, sim, obrigada. Bom, gente, mas era isso que eu preparei para compartilhar com vocês. Muito obrigada por estarem aqui hoje, por disponibilizarem esse tempo para
ouvir e pensar um pouquinho mais sobre isso. E é isso, aqui um pouquinho dos meus contatos, né? Então, aonde eu atendo presencialmente, aqui em Macaé, no Rio de Janeiro, não sei quem é daqui. O meu Instagram, @psi.priscilaandrade, o meu WhatsApp. Então, sintam-se à vontade para me procurar, para tirar dúvidas. Caso não se sintam confortáveis aqui, podem me procurar depois. Tá bom? Então é isso. Muito obrigada. Muito bom, Priscila. Agora eu quero Pri, ver como é que eu tiro esse temos compartilhar aqui. perguntas. Eu acho que você tem que ir lá em cima. Tem um negócio vermelho para você tirar. Stop. Ah, ok. Stop share. Ah, agora deu. Muito obrigada. Então, pessoal, quem tem perguntas pode fazer, tá? Esse é o momento para fazer as perguntas. E como a Priscila falou, quem não tiver sentido à vontade, depois pode procurar ela e perguntar, tá? Mas a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas. Temos aqui uma pergunta. E quando não damos conta de fazer com que a pessoa que demonstra alguns sinais de suicida procure o profissional, qual o procedimento a ser feito se a pessoa tem resistência em ser ajudada? Olha, eu acho que isso é bem importante a gente pensar, principalmente, de novo, aquilo que eu comentei, né, de que eu acho que seria muito, muito arrogante da nossa parte a gente achar que consegue dar conta de tudo e influenciar todo mundo, porque é muito difícil a gente fazer isso. É claro que minimamente a gente pode mostrar e falar o que é importante, o que seria bom, o que seria ideal, mas é um movimento da pessoa, é um movimento que ela precisa fazer. Eu sei que pode ser bem triste ouvir isso, né? E um pouco, poxa, não posso fazer nada. É uma pessoa que eu amo, é uma pessoa que eu gostaria muito de fazer algo a respeito. Mas é isso. Precisa vir dessa pessoa, é um movimento dela. E até na terapia em si, né? Quando uma pessoa procura lá um psicanalista, um psicólogo, ela precisa fazer isso, é um movimento dela. Então, o que você pode fazer é sim, você pontuar, listar, ajudar. Se você faz terapia, por exemplo, falar o quanto isso foi bom para você, o quanto te ajudou em vários fatores, em vários quesitos da sua vida, né? Várias áreas da sua vida, e que pode sim ser bom para essa pessoa. Mas, gente, a gente não tem poder entre as outras pessoas, né? Com outras pessoas. Então, precisa ser esse movimento do outro. Temos mais uma pergunta. Mari perguntando: como lidar com família disfuncional, com alguém que talvez seja narcisista, quando não se tem condição de fazer terapia, mas se é constantemente vítima de violência emocional, moral ou de familiares? Ok. Bom, acho que a gente pode dividir essa pergunta um pouquinho. Primeiro, pensar o que é esse narcisista, né? Essa é uma palavra que a gente escuta muito, e até esses estudos de mães narcisistas, né? Então, acho que é bem legal entender mais sobre esse tema. Mas, de modo geral, quem tem essa personalidade narcisista não vai procurar ajuda, né? Porque ele é o bom, ele tá maravilhoso, não tem nada de errado com ele. Talvez ele procure ajuda porque ele não tá sabendo lidar com as outras pessoas, né? As outras pessoas são muito ruins e aí ele vai procurar ajuda. Mas, então, de novo, né? Essa pessoa é bem difícil procurar ajuda, mas para lidar com essas famílias disfuncionais, não sendo repetitiva, né? Mas gente, a terapia, a análise é um lugar onde é possível ressignificar tudo isso. É possível você observar que lugar que você ocupa nisso que tanto te incomoda, né? Nisso que tanto te frustra, te causa angústia, te causa sofrimento. Quais lugares são esses aí que você está ocupando nesse momento, né? Então, o processo de análise e aí, quando a gente traz essa palavra, né, análise, o que é isso? É destrinchar, é separar em elementos. E é basicamente isso que acontece num processo de análise, né? Você consegue compreender partes desse sofrimento que tanto te angustia. Então, mais do que resolver o problema da sua família, é resolver como que você vai lidar com isso. Talvez assim seja um tanto mais possível, né? Um tanto mais suportável
de lidar com essas situações. Temos mais uma pergunta. Aí, você estava preocupada de não ter perguntas, Pri? Temos mais uma aqui, da Julie. Em que situação a família pode ou deve pensar em internação involuntária? Uhum. Olha, esse assunto é muito delicado. De novo, assim, particularmente eu acho que precisa vir do sujeito. Precisa ter minimamente essa vontade de modificar, né? Essa vontade de ser e fazer diferente. Particularmente, não acho bacana, não acho que surte tanto efeito essa questão de forçar algo, né? Eu acho que, de novo, bate muito nessa questão de impotência. Então, quer dizer que eu tô vendo o meu familiar se afundando e eu não posso fazer nada, Priscila? Pois é. A gente precisa lidar com essa questão de impotência. A gente não pode tudo, a gente não dá conta de tudo. Eu acho que entra muito essa questão de não de convencimento, mas de se mostrar disponível, de se mostrar que aquele espaço onde essa pessoa está e que essa pessoa está em sofrimento, que esse espaço é um espaço onde ela pode sim ser acolhida, onde ela pode sim ser ouvida e que existem outros espaços, incluindo internação, incluindo acompanhamento psicológico, que ela também pode ser ouvida, né? Então, mais do que forçar algo, e particularmente não acho isso certo, não acho isso bacana. Muitos outros profissionais podem ter outras visões e tudo bem, né? Provavelmente tem questões teóricas sobre isso, mas não acho que é assim que funciona. Eu acho que mais do que forçar alguém a fazer algo que você quer, é tentar mostrar para essa pessoa que esse sofrimento que ela está vivendo, existe possibilidade de destrinchar isso. Existe possibilidade de talvez não acabar com isso, mas de minimizar esse sofrimento. E que essa pessoa pode contar com você. Que essa pessoa pode contar com a família e com uma rede de apoio, incluindo uma internação, se essa pessoa quiser. Temos mais uma pergunta. Até onde podemos nos disponibilizar sem invadir a privacidade? Às vezes a pessoa não dá abertura e fica difícil saber se devemos insistir ou não. Talvez ela queira ajuda, mas não consiga falar. Uhum. Sim. É muito importante quando a gente pensa sobre isso. A Julie, né, que perguntou? Isso. Muito importante, Julie, quando a gente pensa sobre isso, né? Quando essa outra pessoa não dá espaço. E aí, qual que é esse limite de, de invadir ou não? Cada um é responsável pela sua vida. E, particularmente, acho que quando a gente invade muito o outro, e aí alguém fez essa pergunta, né, da relação familiar um tanto disfuncional aí, de pessoas que tentam impor esse jeito de olhar, esse jeito de encarar as coisas, e que todo mundo precisa pensar nisso. E, de modo geral, quando a gente pensa sobre saúde mental dos nossos familiares, de pessoas que a gente ama, a gente pensa, poxa, eu tô fazendo bem, né? Eu quero que essa pessoa fique bem, eu quero que essa pessoa saia disso, saia desse lugar e dessa posição. Mas encontrar esse limite de até que ponto que eu posso ir, eu acho que é muito de caso para caso. Quando a gente visualiza historicamente, né, para os homens é muito mais difícil eles falarem sobre sentimento, eles falarem sobre as questões que eles não estão dando conta, que eles não estão lidando bem. Então pode ter muito essa questão também, né, de socialmente não é um espaço onde a pessoa se sente confortável para colocar para fora e para falar daquilo que não está dando conta, daquilo que é sofrido. E se é sofrido sentir, é muito sofrido falar, porque às vezes a pessoa nem elaborou esse sentimento. Quando a gente vê na clínica, né, muitas questões assim de pessoas com sofrimento, é difícil a pessoa falar do sofrimento. E aí ela vai por beiras, né? Vai contornando ali o sofrimento, vai falando de alguém, vai falando do trabalho, vai falando de outras coisas para então conseguir chegar no sofrimento, e demanda tempo, demanda energia mesmo, né? E muitas pessoas não têm isso. Então,
eu acho que essa questão da empatia que a gente estava falando agora há pouco, né, de se colocar no lugar do outro, eu acho que é muito importante nesse ponto. Se o outro não se sente confortável para falar, o que é possível mudar no ambiente para que ele se sinta confortável? E se mesmo assim não acontecer, não acho que é uma questão sua, né? Assim, poxa, eu não dei conta, eu não consegui fazer com que aquela pessoa falasse, se abrisse comigo. É uma questão do outro. E a gente precisa aprender a respeitar isso. É claro que, se fosse possível, a gente gostaria de salvar todas as vidas, deixar todo mundo bem, todo mundo feliz, mas a gente precisa respeitar esses espaços. Então, acho que nesses momentos, mais do que invadir, é mostrar que você está disponível e mostrar que aquele lugar é seguro. Não é um lugar de julgamento, não é um lugar onde vai apontar o dedo, viu? Falei que era para você ter feito isso antes, não fez, agora tá aí. É mais do que isso, né? Então, se mostrar disponível, se mostrar ali num ambiente minimamente acolhedor mesmo, e aguardar esse movimento do outro. E aceitar essa nossa impotência, né? Às vezes. Agora eu vou fazer uma pergunta em nome de alguns concurseiros que possam ter pensado ou conhecem outros amigos que também estudam para concurso, que já pensaram isso. Claro, muitos não sabem que estão em depressão, em um estágio de depressão, e muitos talvez não cheguem a pensar em se suicidar, né? Tirar a própria vida. Mas o que acontece? No mundo dos concursos, temos muita imagem positiva nas redes sociais. Não, porque fulano consegue cumprir todas as metas do dia. E isso, a gente vendo esse tipo de informação super positiva, que é a positividade tóxica, traz aquela frustração em nós como alunos, como candidatos, como estudantes. Como lidar com esse tipo de frustração que talvez acarrete num estágio de depressão e muitos nessa situação de isolamento social, muitos têm tido pensamentos suicidas e talvez não externalizaram isso, mas pela incerteza do futuro, às vezes muitas reprovações, pensando em desistir, não se sentir capaz mentalmente. E como lidar com isso? Por exemplo, se fosse eu, o que eu poderia fazer para me ajudar? Uhum. Bom, acho que a primeira coisa que me vem à mente é faça análise. Essa questão, e eu acho que é uma pergunta muito pertinente, sabe, Paloma? Porque, como eu comentei, né, na palestra, na minha fala, nessa questão de que socialmente nós somos instruídos a estarmos bem, a estarmos felizes, né? Se você rolar o feed do Instagram ali, terão várias e várias imagens lindas e felizes e contentes. Uma dica prática, algo prático, que eu acho que é muito possível a gente fazer, e aí, pensando nessa questão de Instagram, né, é seguir pessoas reais. Seguir pessoas que condizem com o seu estilo de vida. Então, por exemplo, eu sou uma mulher branca de cabelo cacheado. Por que não que eu não possa seguir uma loira de cabelo liso, não tô falando isso, mas quais são as minhas referências? E eu acho que isso é muito importante, assim, sabe? Quando a gente visualiza essas nossas referências, porque a gente precisa ter um pensamento crítico de que não é só porque tá ali na internet que é desse jeito, né? Provavelmente essa pessoa que dá conta de fazer tudo é porque ela não tá dando conta de fazer outras coisas. Que prioridade é essa? Né? Quais são as prioridades? Ou às vezes a prioridade dessa pessoa é estudar acima de qualquer coisa. E a tua prioridade são outras. E ok, né? A gente não tá aqui com juízo de isso é certo, isso é errado, isso é válido, isso não é. Mas eu acho que é muito importante a gente ter esse senso crítico. E aqui uma dica prática, né? Mais do que fazer análise. Ter esse senso crítico mesmo de o que faz bem para mim. O que me deixa minimamente confortável. E eu acho que bem, entre aspas, isso de minimamente confortável, porque o desconforto também é muito importante, né? É muito importante você visualizar de que, poxa, eu poderia estar fazendo mais e não estou fazendo por N situações. E aí essas N situações você vai trabalhar na sua análise. Por que é que eu não estou fazendo se eu posso fazer? Mas esse espaço onde você se sente confortável é muito importante, sabe?
idealizações aí é muito forte, mas eu percebo que minimamente isso já tem sido desconstruído, né? A gente já está começando a observar de que não é bem assim, né? Como eu comentei, assim, o mundo não é tão belo e maravilhoso como dizem, né? Não é só pensar positivo que pronto, tudo resolveu. A gente sabe que não é assim, a gente sabe que é muito mais, tem muito mais esforço do que só pensar positivo. E de modo geral a gente não está acostumado com isso, né? Com esse esforço, com essa demanda, com isso tudo. Então acho que é muito bacana, primeiro, visualizar isso, né? Quais são essas referências que você tem como algo bom, como algo positivo, porque parece que está sendo positivo para ela, mas está gerando muita frustração. Então, cuidado, né? E outro ponto que você listou foi o isolamento social. Então, muitas pessoas não conseguem nem compartilhar esse sofrimento com família, com amigos, né? Enfim, com quem quer que seja. Então, procure redes de apoio, nem que seja seus amigos que estão distantes mesmo, né? Procure um psicólogo que você se sinta confortável para falar sobre essas questões e para entender um pouco mais o porquê aquilo te aflige, né? O porquê aquilo te deixa cabisbaixo, te deixa triste, te deixa com toda essa angústia que a única solução, o único foco, a única alternativa que tem é tirar a própria vida, porque você não consegue chegar naquele ideal, né? Que idealização é essa tão grande que gera tanto sofrimento? Então, acho que é mais ou menos por aí mesmo. Muito bom, Pri. Temos aqui uma última pergunta para encerrar aqui nosso bate-papo, palestra maravilhoso. É do Ramon Carlos. Ele perguntou assim: as tentativas de suicídio consumado aumentam com a idade, mas vem se tornando mais comum durante a adolescência. Que fatores estão influenciando tantos adolescentes a cometerem este ato? E só um adendo aqui na pergunta dele, isso foi motivo já de cobrança em prova discursiva de concurso. Ah, é? Justamente sobre o Setembro Amarelo e a depressão e a relação com redes sociais e a falta de maturidade da mente dos adolescentes. Eu já vi isso. Bem interessante. É uma ótima pergunta, Ramon. Eu atendo adolescentes e quando a gente visualiza, assim, você fazendo essa pergunta, né, Paloma lendo a pergunta, eu fui pensando em várias coisas. Essa questão da idealização, que a gente estava falando agora, né, então, a gente, estamos em uma sociedade tecnológica, né, então tá tudo aqui, na palma da mão, tudo muito fácil de a gente visualizar, tanto coisas muito boas quanto coisas muito ruins. Mas a adolescência hoje, se a gente visualizar toda essa pressão que tem socialmente no adolescente, e quando a gente observa e analisa culturalmente como é que está a nossa sociedade, né? Como é que está o mercado de trabalho, como é que está as universidades, as faculdades, a questão de estabilidade, quando a gente visualiza aqui, né, de que tem pessoas estudando para concurso público. Eu conheço pessoas que estão estudando anos para um concurso público e não passaram, e tem pessoas que estudaram um ano e pronto, passaram no concurso da vida. Mas essa incerteza e instabilidade pode sim afetar muito. E aí, quando a gente pega um adolescente, e de novo, né, a adolescência é diferente da puberdade. A puberdade são as mudanças fisiológicas no corpo. Então, o pelo, a voz, todas essas mudanças hormonais. A adolescência, e tem estudos que mostram que a adolescência já passou aí dos 20 anos, né? Então, tem adolescentes de 22 anos. A gente para pensar quais são essas expectativas, né? Que certeza ou incertezas são essas que barra agora nesse adolescente que tem que dar conta, que tem que falar inglês, que tem que mandar bem em informática, que tem que se dar bem nas redes sociais, porque como assim? Você é jovem e você não sabe mexer no Instagram, você não sabe fazer uma coisa na rede social? Como se precisasse sempre dar conta, sempre ter que fazer, e mais do que dar conta, fazer mais, né? Então, quando a gente visualiza isso no adolescente, nos adolescentes, e aí até na estatística lá tinha os jovens negros, né? Quando a gente filtra um pouquinho mais,
quais são essas expectativas socialmente impostas para os adolescentes, né? Que futuro é esse que a gente imagina para os adolescentes? Para nós, me parece um futuro tão incerto, né? Quando a gente visualiza política, quando a gente visualiza clima, quando a gente visualiza sociedade, são tantos fatores que a gente fica, caramba, o que vai acontecer amanhã? A gente não tem noção. Então, quando a gente foca, né, nessa faixa etária, nos adolescentes e nessa ruptura, e agora não sou mais criança, preciso pensar no meu futuro, gente, são muitas incertezas, são muitos pontos preocupantes. E se a pessoa não tem uma estrutura, se a pessoa não tem uma base, se a pessoa não tem com quem elaborar tudo isso, porque além das suas expectativas, é a expectativa do outro, né? Do pai, da mãe, que cria tudo e que elabora toda uma expectativa em cima do adolescente, e ali ou vai ou racha, né? Ou supre aquelas expectativas dos pais, ou não, ou nem sabe quais expectativas vai suprir. Então, é sim uma fase muito crítica, que a gente precisa olhar com cuidado, que a gente precisa olhar com bastante atenção e importância para essa fase, né? Lembrando que as idades aí, então você pode conhecer pessoas de 20 anos que estão no período da adolescência, então observe como que lida, né? Como que eu vou lidar com essas pessoas e com todas essas angústias e incertezas aí desse futuro. Então eu entendo que é mais ou menos por aí, sabe, Ramon, de uma questão e de uma construção social mesmo. Por isso que aquela frase de que o suicídio é a denúncia individual de uma crise que é coletiva. Então, tem um panorama de fundo aí, né? E a gente não pode fechar os olhos para isso. A gente precisa olhar para todo esse contexto, para a nossa questão social, para a nossa questão cultural. Eu acho que é mais ou menos por aí, assim, que eu visualizo uma resposta para isso. Muito bom. Muito obrigada, viu, Priscila? O Ramon tá Obrigada. agradecendo aqui também. Imagina. E, gente, de Muito novo, obrigada. né? Sintam-se à vontade, assim. Aqui a gente tem pouco tempo, acabei falando demais, eu falei, né? Dá espaço para o psicanalista falar, a gente fala um tanto. Mas sintam-se super à vontade para mandar mensagem, para me chamar no Instagram, assim que possível eu respondo, tiro as dúvidas, sim. Eu acho que é bem importante falar sobre isso. Muito obrigada de novo, Priscila, pelo seu tempo, por ter dedicado um pouco aí da sua sabedoria e conhecimento para ajudar outras pessoas. Então é isso, Obrigada. pessoal. Hannah, Obrigada, gente. Boa noite para todo mundo. Até a boa próxima. noite. Obrigada, Priscila. Obrigada, Pavão. Imagina. Obrigada a todos pela participação.